Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Rafael Fábio e seu canal Rumo ao Céu. Eu venho trazer um vídeo diferente hoje, mas antes de falar o que eu quero falar hoje, gostaria de pedir que você se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e também ative aquele sininho. Queridos, eu vou trazer para vocês um pouquinho hoje sobre a minha história, mas principalmente sobre minhas vindas e idas dentro do mundo bíblico, do mundo religioso, e porque eu falo alguns assuntos com tanta ênfase ou com tanta autoridade. Eu me chamo Rafael da Silva Fávero, eu tenho 22 anos, eu sou professor de História da Rede Estadual de Ensino, administrador de uma rede hoteleira aqui da minha cidade. Eu moro em Pirata do Paraná, eu sou paranaense, porém eu me converti, não vou dizer conversão, mas eu me batizei aos 14 anos, né? Porque eu já era um adepto do cristianismo, eu era um cristão sincero naquilo que eu acreditava, eu só mudei de viés religioso por base de ideologia, e então eu aceitei o batismo através de imersão, né, o batismo bíblico, como a Bíblia diz. Eu me batizei com 14 anos de idade em 2014. Até 2014, por influência paterna, eu bebia. Meus pais são separados, isso não vem nesse caso específico, mas eu bebia por influência do meu pai. Meu pai, quando eu fiz 14 anos, me levou num prostíbulo onde eu dancei com a mulher que ele ficava. Meu pai era uma pessoa bem depravada. Hoje também converso, ele realmente se converteu aos caminhos do Senhor, mas eu vivi coisas antes dos 14 anos que, como é que eu posso dizer, elas não são para a idade de alguém de 14 anos. Bebida e no prostíbulo, apesar de que antigamente eles tinham muito essa visão de que o garoto tinha que ser homem, e para ser homem tem que transar ou dançar com mulheres, essas coisas. Porém, ao estudar a Bíblia com alguns irmãos da minha igreja, eu entreguei minha vida a Cristo através do batismo, de forma pública. Durante os anos de 2014 até 2020, eu estive presente dentro da comunidade religiosa, pregando desde o começo, desde os 15 anos. Eu sou ávido no púlpito, então eu sempre estando no púlpito. Fui começando a me soltar mais com 16, só que eu pregava já bastante com 15 anos. E fui para algumas atividades missionárias, fiquei coisa de 5 meses fora aqui do meu estado, que é o Paraná. Fiquei no Mato Grosso durante um bom tempo. Porém, quando o Covid iniciou-se, também após um término de relacionamento de uma pessoa muito boa, hoje eu tenho uma boa amizade com ela, mas que na época acabou por motivos que eu não pretendo, não gostaria de entrar em detalhes aqui, mas acabamos terminando o relacionamento, um noivado. E após esse término de relacionamento, a gente que era da mesma religião, eu acabei saindo de vez. Eu falava que eu não queria ser hipócrita, eu não queria viver em hipocrisia, como aqueles que estavam dentro da igreja viviam. Essa era a minha mentalidade. Apesar do primeiro conceito, de não querer ser hipócrita, não querer estar tendo relações sexuais antes do casamento e fingir estar tudo certo, ser um pensamento correto, uma atitude ética, o segundo pensamento é que a igreja tem muitos hipócritas e por isso eu não quero estar lá. Esse é um pensamento errado. Eu fui cuidando das coisas que me convinham, Comecei a quebrar os meus próprios princípios, comecei a fazer coisas que antes eu não fazia, beber bastante, comecei a fumar narguilé. Eu fazia musculação, não é errado fazer musculação, mas utilizava esteroide anabolizante. Eu tenho um perfil com 2.000 e tantos seguidores no Instagram só para fisiculturismo.
eu ia competir. A minha mentalidade durante 2 anos, até julho desse ano, para ser específico, basicamente, não era uma mentalidade cristã. Na verdade, eu durante um tempo cheguei a me classificar como agnóstico. Né? A viés de história, você consegue passar por alguns pontos, né? Então, comecei a questionar a existência de Deus. Só que esse ceticismo me levou a esse ano ter uma resposta, onde eu passei por viés lógico, o meu ceticismo me levou a crer. Olha que loucura. Porém, eu não pisava na igreja, não falava de Deus, e todo aquele conhecimento que eu tinha estava guardado. Eu fumando, narguilé, bebendo, enchendo a cara, usando esteroide, né? Transando com um monte de meninas. Eu comecei a ter alguns sinais. Como assim? Eu vou ser sincero com vocês. Eu sei que o Espírito Santo fala com a gente, e não é do jeito que a gente pensa, não é em voz audível, mas através da nossa consciência, nos alertando sobre algumas atitudes. E eu sempre me sinto depois da primeira vez que eu ia para algumas baladas e tudo mais, na segunda, terceira, eu começava a me sentir meio deslocado, sentindo que aquele lugar não é o meu lugar, que eu estava num ambiente que não era para eu estar. E aquilo mexia comigo, só que eu ainda permanecia firme. Falei, não, eu vou perder meu serviço se eu voltar para a igreja. Porque a minha fé, a minha crença, a minha religião, ela implica em decisões que afetam a vida social de uma maneira convicta. E eu poderia perder meu serviço, que eu gosto bastante. E então eu recusava. Eu estava acabando com o meu corpo em bebida, fumando. Acontece que algumas pessoas... um dia eu fui num culto na igreja metodista, daí eu, conversando com um amigo meu, que era também metodista, comecei a falar algumas coisas da Bíblia com ele, sobre a volta de Cristo, tudo que eu estava lembrando naquele momento, especificamente. Ele falou, nossa, Rafa, você sabe tanto, cara, por que você está fora da igreja, cara? Nossa, sabe tanto, você tem que falar sobre isso aí mesmo, não pode ficar escondendo isso não. Foi o Rodrigo, amigo meu. Aí minha mãe perguntava se eu sentia vontade de ir para a igreja. Minha mãe, que antes era contra o meu batismo, ela perguntava se eu tinha vontade de ir para a igreja. Eu falava que não. Umas meninas que eu ficava falavam, olha, você vai voltar a ir para a igreja. E olha, não era nos melhores momentos que eram falados isso. Então eu estava sendo, de certa forma, tocado por várias pessoas de várias formas diferentes em momentos específicos. Até que começou a ter sinais frequentes. Eu sou casado. O primo da minha esposa, um dia a gente conversando, ele falou, um dia você vai voltar para a tua igreja. Eu estava embriagado naquele dia. Ele falou, você vai voltar para a tua igreja. Isso aqui não é o teu caminho. Logo em seguida, minha esposa começou a falar assim, meu bem, vai para a igreja. Se tem sente vontade, sente saudade, vai para lá. Daí eu pensava, nossa, eu vou para lá, vou ser julgado. E ficava com isso na cabeça. Meu amigo, que morava comigo também, ele falava, Rafa, vai pra igreja. Se sente vontade, cara, vai, não fica se travando. Um outro amigo meu, assembleiano também, que é um hóspede no hotel, mas ele fica vários meses seguidos, então a gente acabou criando bastante amizade. Ele falou, Rafa, vai, não fica acunhado não, se sente vontade de ir pra igreja, vai. Eu pensava, nossa, mas você, agora o pensamento era, eu vou ser julgado. Até que alguns irmãos da igreja acabaram me encontrando depois de tanto tempo. Assim, dá uma vez que vai visitar a gente, uma irmã falou. Aí um irmão que era muito próximo, que vez ou outra me mandava algumas mensagens, só que ele não ficava insistindo, ele sabe muito bem que eu conhecia a verdade, mas ele dava aqueles toques, famosos toques só. E ele falou assim, olha, tal dia vai ter uma vigília, vem ali, fica com a gente, são só 3 horas e tal. Daí uma semana antes dessa vigília, num
posso dizer, um surto, talvez. Eu falei, vou para a igreja. E eu trabalhei até o horário que era para ir para a igreja, fui para a igreja, voltei, saí da igreja, voltei para trabalhar. E eu senti tão bem. Sabe, quando eu entrei ali, eu estava preparado para ser julgado. Estava preparado para ser criticado. Mas eu fui tão bem recebido. As pessoas, quando me viram, sorriram. Nossa, que bom que você voltou. E eu esperava um comportamento diferente. Eu esperava. Mas não foi aquilo que eu imaginei. E eu senti Deus falando comigo. Você nunca deveria ter saído, porque aqui é o seu lugar. Não me esconda os dons que eu te dei. Os talentos que eu te dei são para ser usados. Aquele dia eu senti Deus tocar no meu coração de tal forma que eu falei, eu preciso voltar. Eu preciso voltar urgentemente. Eu preciso me entregar de novo para Deus, eu estou num caminho tão errado. Tanto que eu sei, vivendo como eu estou vivendo, não vou em lugar nenhum. Então, eu tomei a decisão. No domingo, logo em seguida, eu fui de novo no culto. E eu tomei a decisão de voltar. E eu tive apoio do meu patrão. Tive apoio dos meus amigos. E eu consegui o que eu precisava conseguir. E retornei. Passo a passo. Hoje eu estou bem ativo, só que agora, diferente de antes, eu entendo que a igreja é um hospital. Tem hipócrita lá, com toda certeza. Porque a igreja é formada por pecadores. Não existe aquela história de igreja de uma pessoa só. Isso é contra até o próprio grego. Igreja vem de eclesia, uma comunidade, junção. Hoje eu entendo que eu tenho que tomar cuidado com o que eu assisto. Porque o meu coração tem que estar no Senhor, em primeiro lugar. E se é algo que me distrai do Senhor, eu tenho que tirar da minha vida. Eu tenho dedicado mais tempo a ler a Bíblia, que eu não fazia antes. Passou por um ensinamento. Minha mãe é hoje feliz porque eu estou indo para a igreja de novo. Então, hoje eu posso dizer com toda tranquilidade e serenidade, não vale a pena estar no mundo. Eu experimentei tudo. Tudo. Os prazeres que as pessoas mais querem. Sexo, baladas, orgias, esbórnia, bebida, fumo. Tive um corpo escultural, como alguns dizem. E eu posso afirmar com toda certeza, não vale o reino do céu. Se você quer ganhar a vida eterna, você tem que perder a vida. Como assim perder a vida? A vida daqui não pode custar a vida dos céus. Tanto que a Bíblia fala que quem é de Deus é taxado como louco. Só que a loucura de Deus é mais inteligente e mais sábia do que a sabedoria e conhecimento do mundo. Eu estou contando isso para vocês entenderem que quem fala com vocês é uma pessoa que já fez muita coisa. Não que eu não seja passivo de erro agora, porque eu sou pecador. E seria errado da minha parte falar que eu não peco. Porque a gente peca a cada momento, a cada segundo. Por isso que a gente carece e precisa do perdão e da graça de Deus. Por isso que a gente carece e precisa do que Deus nos dá. A gente tem que entender que a gente tem que se esforçar. Tem que fazermos a nossa parte. Ah, Rafael, mas é a graça que salva. Sim, a graça é a única coisa que salva, meu amigo. Mas se você não fazer a tua parte, você quer o quê? Na carta à igreja de Laodiceia, em Apocalipse, se não me engano, capítulo 4 ou capítulo 3, Deus fala, eis que estou à porta e bato.
Quem abrir, eu entrarei com ele e cearei com ele. Eis que estou à porta e bato. Para Cristo entrar na nossa vida, para Cristo estar na nossa vida, a gente tem que abrir a porta. Através das nossas atitudes, nossa vida, devoção, entrega. É tudo, meus amigos. É tudo. É tudo, nada que vale. Móveis, dinheiro, nem mesmo família. Se Deus não estiver em primeiro lugar na sua vida de verdade, eu posso falar com convicção, não adianta, não vale. Não vale. É passageiro, é ilusório, é uma falsa felicidade. É uma falsa felicidade. Então, eu peço para que vocês abram o coração a Deus. Peçam perdão a Ele porque Ele é rico em perdoar. Mas vivam conforme Deus deseja que seja vivido. Eu sei que isso parece o papo de alguém imaturo, porque eu só tenho 22 anos. E eu não sou perfeito. Eu posso dizer com toda tranquilidade para vocês que eu luto contra a vontade de fumar todos os dias. Posso dizer para vocês que eu luto contra a vontade de beber todos os dias. Eu luto contra o meu próprio ego, que era o que mais inflava dentro da academia todos os dias. Lutando contra a imagem que eu vejo no espelho. Um corpo que está agora mudando e murchando. Não é alguém perfeito que está falando para vocês, é alguém falho também. Sou pecador. Mas é por ser pecador e conhecer muito bem o pecado que eu falo para você que tem volta, tem recuperação e que Deus é o único caminho, o único que pode dar a verdadeira paz. Eu fui diagnosticado com depressão quando eu tinha 17 anos. Só que eu não fiz nenhum acompanhamento logo em seguida, só tive o diagnóstico, porque por escolha. Escondi da minha família durante muitos anos. Esse é o fato que eu não comentei antes. Eu desenvolvi depressão com 15 anos, com a perda do meu avô. E dos 15 até os 22 eu não tratei. Hoje eu tenho que tomar remédio. E eu luto contra a depressão diariamente também. Não é falta de Deus, meus amigos, porque hoje eu sinto que eu estou do lado de Deus. Eu sinto Ele falando comigo, Ele me guiando, me corrigindo, chamando minha atenção. Fala, olha, tá errado isso aí, tem que mudar. Cuidado com isso. Eu luto contra a depressão todos os dias. Eu não sou perfeito. E é por não ser perfeito que eu falo pra vocês que Deus ama cada um de vocês. Deus perdoa cada um de vocês. Mas não acariciem o pecado. Não acariciem. Pare de fazer o que é errado. É difícil, é complexo, dá consequências, vocês vão pagar. O que estão fazendo hoje, vocês pagam, com toda certeza, no futuro. Mas mais vale a pena perder a vida desse mundo para ganhar todo o tempo celeste, a eternidade com Cristo, do que viver para esse mundo e perder para sempre a vida. Fique com Deus, queridos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Saiba que esse rapaz aqui, falho e pecador, está à disposição de vocês caso vocês queiram estudar a Bíblia. E saiba que esse rapaz, falho e pecador, está orando por vocês, porque nós somos irmãos em Cristo Jesus. Amém? Amo cada um de vocês. Fiquem com Deus. Até mais.